Olha, gente, desde agosto do ano passado, os manicômios judiciários do Brasil não recebem mais novos pacientes, tá? E o prazo para esse fechamento foi agosto desse ano, de acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A ideia é melhorar o atendimento às pessoas com transtornos mentais, que agora devem ser tratadas em lugares como os CAPs. Mas, mesmo assim, muitas famílias ainda têm dificuldade de encontrar esses serviços. A TV Pajuçara vem mostrando casos que muitas vezes acabam de forma trágica. Vamos ao vivo, então, com o repórter Alan Garcia, que está com o juiz, para saber se Alagoas está cumprindo essa resolução de fechamento, dos manicômios judiciários e também como é que está sendo o atendimento desses pacientes aqui no estado, os apenados, no caso. Alan. Oi, Beatriz, boa noite para você, boa noite para o pessoal que está assistindo a gente nesta quinta-feira. Então, acabei de chegar aqui no fórum, conversando, já me inteirando aqui das novidades sobre esse assunto para passar para você com o juiz Yuli Rotter, que é da 7ª Vara Criminal. E ele já me adiantou o seguinte, está tendo agora um julgamento por parte do Superior Tribunal Federal. Ou seja, é um assunto muito importante, delicado demais, Essa determinação de se fechar esses espaços vem desde o ano passado, quando surgiu essa lei, em 2023, deu um prazo praticamente de 1 ano para que isso acontecesse. Foi prorrogado esse prazo. Vamos saber das novidades agora. Excelência, queria entender primeiro sobre o que a gente estava conversando. Não está se falando aqui de fechar galpões, como se fecha uma casa e vai embora. São pessoas que precisam serem tratadas, terem esse cuidado. Qual a avaliação do senhor e qual a avaliação também da justiça brasileira quando vocês sentam para tratar desse assunto? Muito boa noite para o senhor. Boa noite. Então, a nossa orientação, a orientação do presidente do tribunal, do presidente Tourinho, do embargador Tourinho, é fazer todo esse processo com muita segurança, principalmente fazendo com que a sociedade fique tranquila de que as pessoas que estão saindo do CPJ vão ter o acolhimento familiar e também as articulações necessárias para o tratamento a ser realizado. Então, por isso que, por vezes, quando essas articulações ainda não estão fechadas, há uma equipe da saúde do Estado nesse sentido para viabilizar essas articulações, que nem sempre elas são rápidas a serem feitas, Existia esse prazo, ele agora foi prorrogado. Qual o motivo e qual foi esse tempo? Agora, qual é a nova data em que esses espaços têm que ser fechados? Pronto. Hoje, o CNJ chegou à conclusão, que é o Conselho Nacional de Justiça, que, através dessa resolução, promoveu esse movimento antimanicomial. Ele não estipulou um prazo fixo. Cada estado vai dar e vai fazer um cronograma de fechamento do CPJ. O nosso estado ele está bem adiantado, Nós estamos com poucas pessoas, que eu acredito tem umas 50 pessoas. As pessoas que vão ficar em um equipamento chamado residência terapêutica, que são aquelas pessoas que não têm vínculos familiares, não podem ser recebidas nos territórios, já estão delimitadas e a equipe do município já está contratando, vai ter essas casas onde que eles vão ficar e acredito que até abril do ano que vem isso já está viabilizado. Então, provavelmente, o prazo que Alagoas vai trabalhar é nesse que o senhor está passando? É abril de 2025, com bastante segurança para que o processo seja feito com uma velocidade própria, para não haja atropelos, Se tivesse que seguir esse prazo, se fosse realmente inflexível, não tivesse essa flexibilidade e esse entendimento, hoje, para onde iriam essas pessoas? Não teria espaço adequado? Não, exatamente, Porque a própria reforma psiquiátrica menciona que precisa haver uma alta planejada. Ou seja, fazer com que essas pessoas que estão
institucionalizadas e vão sair para os seus territórios, precisam ter uma reinserção social. E para ter essa reinserção social, precisam de um projeto terapêutico para aquela pessoa, o que ele precisa, quais o tratamento que precisa, com quem vai fazer esse tratamento, se tem vínculo familiar, se vai receber visita. Então, há um cuidado todo especial nesse sentido. Esses espaços novos que serão criados, já existe uma tabela, vamos dizer assim, uma tabela de regras que esses espaços e que o poder público, o município, precisam seguir para poder ter esse atendimento que o senhor está colocando aqui? Sim, é isso que nós vamos garantir, isso que o Poder Judiciário vai cobrar, monitorar, para que essas pessoas elas tenham um devido acompanhamento no CAPS ou qualquer outro equipamento que haja necessidade. Nós temos, inclusive, residências terapêuticas aqui em Maceió com bastante êxito, né? Muitas pessoas que eram do Portugal Ramalho foram para as residências terapêuticas e convivem com a sociedade de forma muito tranquila. É possível a gente imaginar que vamos trabalhar com os CAPs, com essas casas que já existem, só que remodeladas para poder atender mais gente, já que existem essas pessoas nos hospitais? Alan, é um desafio muito grande e que a gente precisa fazer com que essas pessoas também vençam o estigma, quer dizer, essas pessoas precisam vencer o estigma de que praticaram crime, né? Elas também precisam se responsabilizar por o fato de elas estarem nessa condição. É importante fazer com que, não é porque a pessoa não responda criminalmente, mas que ela também se responsabilize pelo tratamento dela. Entendo porque está ali. Né? Porque está ali. Então, esse é o tratamento, né? Esse é o trabalho terapêutico que precisa ser feito. E que há uma dificuldade muito grande, haja vista porque muitas dessas pessoas são psicóticos, mas acredito sim que a gente, com a residência terapêutica, a gente possa realmente ter esse monitoramento, entre aspas, esse, não digo controle, mas a convivência com eles de uma forma harmoniosa. Para a gente encerrar, o STF está julgando o quê? Está trabalhando o quê no dia de hoje? São ações concentradas de constitucionalidade que impugnaram essa resolução. Então, o STF vai hoje julgar e ver quais os dispositivos que são constitucionais e quais que não são constitucionais. Então, essa política antimanicomial ainda não está fechada, né? Ainda necessita de um julgamento do STF. Muito obrigado, viu, pelas informações do senhor, esclarecedoras as informações. E sempre com muita segurança, né? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo e os juízes estão sempre voltados para a segurança da sociedade e também o tratamento das pessoas com transtorno mental. Tá aí, Beatriz. Yuli Rotter, juiz da 7ª Vara Criminal da capital, aqui com a gente, trazendo essas informações, novidades até, né, onde acontece agora um julgamento pelo Superior Tribunal Federal, que está julgando, analisando quais são os estabelecimentos, de que forma eles devem ser, já que existe essa determinação de que os atuais não devem funcionar mais como funcionam. Mas quais serão? Como vão funcionar? Qual será o perfil deles? É isso que o STF julga hoje, quinta-feira, neste momento. É possível que, já diante da fala do Dr. Yuli Rotter, que o prazo aqui de Alagoas, já que cada estado vai ter o seu prazo, é possível que o prazo daqui seja abril do ano que vem. Daqui para lá, vamos voltar a discutir bastante esse assunto, porque é muito importante, como colocou o Dr. Yuli Rotter, as pessoas, talvez algumas, não tenham noção do que fizeram, mas precisam saber por que estão ali e como vão fazer esse tratamento. Precisam ter noção de alguma coisa. É isso que eles querem que aconteça também. Eu volto com você. Meu querido Alan Garcia, não posso perder a oportunidade de cumprimentar o doutor juiz Yuli Rotter, já agradecendo aqui o fato de ele estar ao vivo com a gente no Cidade, que tem uma enorme audiência hoje em Alagoas, para tratar de um tema difícil e sensível. Mas eu queria que você perguntasse para ele por que isso começou, por que o CNJ instituiu essa política antimanicomial, para que quem está em casa entenda, doutor. Nós aqui já lemos um pouco a respeito, mas quem está em casa e está preocupado se seu parente vai voltar para casa, esse que o senhor considerou aí como paciente que tem esquizofrenia, psicoses, as pessoas se preocupam.
preocupam e querem entender por que a Justiça acata essa decisão de que eles deveriam ser liberados, claro, cada um numa medida, né, para ficar no tipo de residência. Mas por quê? Qual é o objetivo com essas medidas de liberá-los? Queria que o senhor deixasse isso claro também para quem está em casa e se preocupa. Vou repassar a pergunta para ele, tá, Beatriz? A Beatriz está lá no estúdio e faz a seguinte pergunta para o senhor. Qual é a intenção, o objetivo do CNJ com essas medidas? Até mesmo, talvez, de liberar essas pessoas para que possam conviver com a família, possam conviver na sociedade. Então, a intenção é promover uma reforma psiquiátrica que foi feita em 2001. Que abarca não só as pessoas que estão em conflito com a lei, como as pessoas que estão em conflito com a lei. Então, desde 2001 já não era para ter mais os manicômios. A questão toda é a preocupação de todos, né, é que o sistema público funcione adequadamente para atender essas pessoas, né? Então, há necessidade do fortalecimento da rede de atenção psicossocial e equipamentos aonde que essas pessoas possam ser tratadas. E muitas delas só praticaram esses crimes porque não têm o devido tratamento, né, adequado, né, para que não cometam crime. Então, essa é a nossa, vamos dizer assim, nosso status quo hoje, fazer com que essas pessoas elas voltem, né, em função dessa política que existe desde 2001 e que elas sejam reinseridas na sociedade e que não pratiquem outros crimes. Isso é muito importante e por isso que há um monitoramento do Poder Judiciário, porque se não fosse, não seria no Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário é a pacificação social e a pacificação social, nesse caso, é que não haja reiteração. Muito obrigado mais uma vez. Beatriz, eu volto com você.